de Deus, boa noite. Boa noite, gente. Muito bem, a graça de Jesus para todos. Amém? A graça de Jesus também para os que em qualquer lugar do mundo agora nos assistem pela internet. Então, um beijo no seu coração também. A graça de Jesus para você. Nós começamos então hoje de manhã, estamos dando continuidade agora à noite também, a essa nova série de mensagens que preparará o nosso coração para a Páscoa. Então, para esse tema tão importante, tão central nas Escrituras Sagradas, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso, o Salmo 96 vai nos guiar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 96, Salmo de número 96, irá nos guiar nessa noite. Você que também nos assiste agora pela internet, em qualquer lugar do mundo, se você desejar nos acompanhar no texto bíblico, ou no smartphone, ou no tablet, acompanhe conosco também o texto bíblico. Salmo de número 96, versículo 9. Salmo 96, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Eu vou ler mais uma vez. Eu quero que você leia com os olhos do Espírito, não apenas com os olhos da carne. Olhe com os olhos do coração agora nesse momento. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Vamos orar mais uma vez. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Vamos pedir ao Senhor que essa noite Ele se revele de maneira especial a cada um de nós, que a sua santidade se torne clara para cada um de nós, que tenhamos uma noção mais contundente da santidade do nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, eis-nos aqui, pedindo e suplicando que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor se revele de maneira especial, que a santidade do Senhor se transforme numa razão de nossas vidas, na motivação maior da nossa vida. Que seja assim, que sejamos confrontados por essa santidade nessa noite, que sejamos incomodados por tal santidade e que o nosso coração tema e trema diante do Senhor. Que seja assim. Nós oramos dessa maneira, pedindo no nome de Jesus. Amém e amém. Nós todos fomos criados para a beleza. Todos nós. É como se os nossos olhos tivessem sido divinamente projetados para admirar a beleza. Então nós admiramos a estética bela. Porque o que é belo traz para nós um sentimento de harmonia, de paz, de convergência de sentimentos, de afetos. Então, a beleza nos atrai. Essa que é a verdade. Então, seja uma beleza artística, seja uma pessoa, seja uma música bela, seja qualquer expressão de beleza. Mas nós nos defrontamos, gente, diariamente, com o oposto da beleza, que é a feiura. A feiura em que aspecto? Nós nos defrontamos diariamente com a violência, com o roubo, com o assassinato, com o estupro, com a corrupção. E todas essas coisas alimentam no nosso coração o sentimento de angústia. Não de paz e harmonia, mas de angústia, de tristeza. Então é como se essa falta de beleza que vem de fora causa ainda mais desarmonia dentro do nosso coração. Porque nós fomos criados para a beleza, para o que é belo, para contemplar o que é harmonioso, o que é bonito, o que traz paz ao coração. Aí a minha pergunta é a seguinte, gente: de onde virá então essa beleza que nos enlevará a alma? De onde virá? Se o nosso dia a dia muitas vezes é tomado pela violência, pela corrupção, pelo atrito dos relacionamentos, de onde virá? Essa que é a grande pergunta. De onde virá, então,
essa experiência que nos elevará o coração para algo maior do que nós. É isso que o salmista está fazendo agora. O salmista, então, está tentando nos responder de onde virá essa beleza, que nos restaurará a alegria, a paz, a harmonia, o desejo de viver, a esperança, a fé. Então o salmista começa aqui conclamando todos nós a cantarmos ao Senhor um novo cântico. Veja no versículo 1 do Salmo 96, olha o que aqui diz: cantai um cântico novo ao Senhor, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Então o salmista começa aqui, gente, esse Salmo 96 aqui, ele se encaixa exatamente na categoria de salmos de louvor, de adoração a Deus, de exaltação à pessoa do Altíssimo, do Eterno. Então o salmista aqui está conclamando não apenas aquela assembleia daquela época, não apenas aquela igreja daquela época, mas a todos nós. Ele está nos conclamando e dizendo assim: olha, cantem ao Senhor um cântico novo. Mas a pergunta é a seguinte, gente: por que o salmista está nos chamando para cantar algo novo a Deus? Não é apenas porque nós somos obrigados a isso. Preste atenção. Não é simplesmente porque nós somos impelidos, obrigados. Não é algo compulsório necessariamente. Se eu não adorar a Deus, Deus vai me castigar. Se eu não adorar a Deus, Deus vai me repreender. Se eu não adorar a Deus, a minha segunda-feira não será a mesma. Percebe, gente? Muitas vezes a gente desenvolve uma relação pagã com Deus. Se eu não fizer o sacrifício, Deus me castiga. Isso é paganismo, gente. Isso não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A motivação é exatamente o contrário. O que o salmista está tentando dizer é o seguinte: não tem como não adorar esse Deus. Portanto, adoremos. Porque o que é esse novo cântico? Não é uma música nova, inédita. Não é uma letra inédita. Mas é exatamente porque estamos diante de um Deus maravilhoso, diante de um Deus que é grande, diante de um Deus que nós nem conseguimos explicar completamente, mas que se revelou em Cristo Jesus. É por causa desse Deus que é Pai, esse Deus que está acima de todos os deuses, como diz aqui, por exemplo, no versículo 4. Olha o que aqui diz o versículo 4. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os supostos deuses. Então não é porque eu sou obrigado, é porque não tem como não adorá-lo. É isso. Não tem como não se prostrar diante desse Deus. Não tem como. Portanto, louvemos, cantemos, nos prostremos. É como se o salmista estivesse dizendo assim: olha, eu provei já desse Deus. Eu sei o que é que eu estou dizendo. Eu estou falando isso por experiência própria. Lembra o que é que o Salmo diz? Provai e vede o quê? Que o Senhor é bom. É experiência com Deus, gente. Experiência. É aquela ideia de que quando o dirigente aqui está nos conduzindo na adoração, ele não precisa nem pedir para a gente cantar. Vai ser espontâneo, vai ser natural. Porque não tem como não cantar para esse Deus temível mais do que todos os outros deuses. Então o salmista chega no versículo 9, que é um dos pontos altos do Salmo. Mais uma vez eu vou ler. Então ele continua e diz mais uma vez: adorai. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Encontramos então, o salmista nos revelou. O salmista nos revelou então de onde virá essa condução para levar a nossa alma para um ambiente que não é esse ambiente aqui, às vezes, de caos. Porque, gente, preste atenção aqui. Todos nós precisamos
do que os estudiosos chamam de transcendência da alma. Todos nós precisamos, porque senão a gente enlouquece. A gente pira o cabeção. Se você não tiver momentos, ambientes, circunstâncias, artifícios que façam com que você transcenda a alma, ou seja, saia um pouco desse ambiente aqui. Por exemplo, quando você vai assistir uma bela sinfonia, quando você vai lá para a Sala São Paulo assistir ao Zesp, é maravilhoso, né? Você transcende. A sua alma é elevada pela beleza da estética musical. Não é assim? Só que depois de um tempo, aquela transcendência se vai. Passou então aquele sentimento que brota do coração. Então o que é que o salmista está dizendo? Existe uma beleza que pode gerar algo em nosso coração permanentemente. A beleza da santidade de Deus. Gente, é tremendo. Que tremendo. Perceba o que é que o salmista quer nos dizer aqui. Nós temos um Deus que é digno de ser contemplado, adorado, reverenciado, porque Ele é santo. Mas o que é santidade? O que é que significa santidade, gente? Santidade é aquilo que Deus é na mais profunda da sua essência. Isso é santidade. Ou seja, a santidade de Deus é aquilo que Ele é em si mesmo. Isso é santidade. A gente sempre ouve que santidade é a ideia de que Deus é separado de nós, né? Ok, está certo. Mas é um pouco mais além. Santidade é aquilo que Deus é no mais íntimo do seu ser. E tudo que Ele faz, portanto, são atos santos. Quando Ele transmite o seu ser a outro, Ele está transmitindo o quê? A sua santidade. Porque Ele é santo. Porque tudo que Ele faz é santo. Tudo que Ele faz não se confunde necessariamente com a sua própria criação. Por isso que os estudiosos dizem que Ele é um Deus separado. Mas, perceba o que é que o salmista está dizendo. Deus é santo, Deus é separado. Mas de que maneira então podemos compreender essa santidade de Deus? Por meio da sua glória. Olha o que é que diz aí. Preste atenção no versículo 3. Eu vou ler a partir do versículo 3 e nós vamos observar aí pelo menos 3 vezes o salmista destacando a palavra glória. Pelo menos 3 vezes. Acompanhe comigo. Você também que está assistindo pela internet. Salmo 96, versículo 3, diz assim: anunciai sua... O que é que está escrito na sua Bíblia aí, gente? Glória, a sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Olha o versículo 6. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Nós vimos aí pelo menos 3 vezes a palavra glória, não é isso? Pelo menos. Aí no versículo 9, então, o salmista é como se ele chegasse ao ápice da ideia de glória. Aí ele diz que Deus é santo. A santidade de Deus, então, é como se fosse o ápice da sua glória. Mas nós conseguimos perceber essa santidade através dos seus atos gloriosos. Ele abre o mar vermelho, Ele faz o maná cair do céu, Ele faz com que da rocha saia água. São os seus atos gloriosos. Ele mostra então a sua santidade, o seu poder, a sua força, a sua graça, por meio desses atos gloriosos. Ou seja, nós só conseguimos entender que Deus é santo porque Ele revela a sua presença a nós. Aí qual é o ápice então dessa revelação da glória de Deus? João capítulo 1.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, Jesus. Jesus, então, é a maior expressão da glória e da santidade do Pai. Por isso que quando nós olhamos para Jesus, nós vimos o Pai. É por isso que quando nós contemplamos Jesus, nós estamos diante da santidade de Deus. É por isso que o próprio Jesus vai dizer assim, na oração do Pai Nosso: aprendam a orar, santificado, Senhor, seja o vosso nome. É a beleza da santidade, gente. Isso é tão tremendo que nós não conseguimos observar isso, nós não conseguimos ver isso facilmente no dia a dia. Tem que vir de Deus isso. Tem que vir de fora de nós mesmos. Tem que vir de fora. É quando olhamos, então, para o nosso dia a dia. É quando, então, nós acordamos amanhã, na segunda-feira, e nós vamos percebendo os atos gloriosos de Deus, que é a expressão da sua santidade, presente em cada momento da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós não precisamos pensar de maneira tão abstrata para contemplar a beleza da santidade de Deus, para sermos tomados por tal presença, e a consequência natural é a adoração. Quando nós nos levantamos amanhã, vamos trabalhar, vamos para o nosso cotidiano, que muitas vezes é árido, é pesado. Nós podemos contemplar nas pequenas coisas a beleza da santidade de Deus, através dos seus atos gloriosos, através da manifestação dos seus milagres, da sua força, do seu poder que atua em nós. É quando nós olhamos para o nosso cotidiano e para os nossos desafios diários, gente, e vemos que praticamente não tem mais saída para certos problemas da vida, para certos desafios da vida. E de uma hora para outra nós vemos a intervenção sobrenatural de Deus. Amém, gente? Vocês creem nisso? Isso é a manifestação da santidade de Deus por meio de atos gloriosos. É a beleza da santidade. É algo que não está em mim, que não depende de mim, que vem de fora de mim mesmo. É por isso que merece toda a nossa adoração, toda a nossa reverência. É por isso que nós podemos dizer que é a beleza da santidade. É de fato algo mais belo que existe em todo o mundo. Não existe algo mais belo do que isso. É por isso que nós nos prostramos diante de Deus. Porque não há nada em toda a criação semelhante a Deus. Não há nada. Mas a pergunta que me vem à mente: o que é que, ao contemplarmos essa beleza, ao adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, o que é que tal beleza gera em nós? Porque C.S. Lewis já disse que quando nós adoramos a Deus, Ele comunica a nós a sua própria santidade. Quando nós adoramos a Deus, Ele comunica a nós a sua própria beleza. Quando nós nos prostramos diante de Deus, cantamos a Ele esse cântico novo, Ele transmite, Ele comunica a nós o seu próprio ser, ou seja, a sua santidade, a beleza da santidade. Então eu separei aqui 3 consequências, 3 elementos que são gerados em nós quando nós adoramos essa beleza da santidade de Deus, que são expressas nos seus atos gloriosos. O primeiro elemento é a gratidão. Perceba, gente, que eu fiz o efeito exatamente contrário. O salmista não está nos obrigando a agradecer a Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, venham e vejam quem é Deus. Venham experimentar o que eu experimento. Aí eu quero ver você não conseguir agradecer. Aí o salmista vai dizer: se você, ao experimentar, que é prove e veja que o Senhor é bom, ao experimentar, se você não conseguir agradecer, é porque você não experimentou.
Porque não tem como não se prostrar diante de Deus quando você experimenta que Ele é bom. É ou não é, gente? Não tem como. Porque o nosso ser já está tomado por Deus. Não tem como. É por isso que o teólogo Karl Barth disse que quem vai a Deus de coração aberto não tem como voltar a mesma pessoa. Não tem como. Nós não somos mais os mesmos quando nós nos encontramos e experimentamos Deus. Não tem como. Então o que é que gera em nós quando nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade? A gratidão. E gente, eu sempre digo isso aqui, ninguém vive sem gratidão. Porque o contrário da gratidão é a murmuração. O contrário da gratidão é a apatia. O contrário da gratidão é essa vida morna que muitos vivem. O contrário da gratidão é o marasmo emocional e espiritual. E é quando a murmuração chega no nosso lar, chega na nossa casa, ela gera uma cultura destrutiva. Porque nada mais está bom. Porque o meu chefe é o pior do mundo. Porque o meu casamento não me agrada. Porque os meus filhos não me obedecem. Porque a vida, ela está contra mim. Tudo está contra mim. Aí eu pergunto para tais pessoas, você tem experimentado e visto que Deus é bom? Porque se você experimentar e ver que Deus é bom, você estará diante da beleza da santidade. E essa beleza da santidade, você não encontra no nosso cotidiano, vamos dizer assim, porque vem de Deus. Nós conseguimos, gente, abre-se um parênteses aqui. É possível nós entendermos um pouco melhor a glória de Deus por causa da sua própria criação. Por exemplo, quando nós andamos de avião, para mim é uma das criações mais espetaculares do ser humano. Você está lá naquele bichão enorme, você vai, levanta voo, cheio de gente dentro e o bicho não cai. Tremendo, né, gente? Tremendo, cara. Você vê, cara, como é que pode alguém construir um negócio desse? Então, a partir da criação você entende um pouco o Criador, não é? Ou seja, o ser humano que construiu esse troço aqui é inteligente. O cabo é bom, meu amigo. Cabra da peste. É bom. A mesma coisa nós fazemos para entender Deus. Nós olhamos para a sua criação, nós olhamos ao redor e dizemos assim, uau! Apesar de tudo, mas essa criação é maravilhosa. Como é que alguém conseguiria conceber algo assim? Deus. É por isso que a natureza, a criação, o ser humano, todas as coisas que existem, fazem alusão a Deus, ao seu Criador. Então a gratidão, gente, é nós sermos tomados pela sua presença. Quando nós estamos então nesse espírito da gratidão, é porque nós somos tomados pela beleza da santidade. Portanto, não tem como mais vivermos uma vida de marasmo, porque nós estamos tomados pela beleza da santidade. Porque a beleza da santidade de Deus está gerando no meu coração gratidão. Apesar de tudo, apesar dos dramas, apesar dos momentos difíceis, apesar de não ter motivo nenhum para agradecer, mas eu não sei por que eu agradeço. Eu não sei por que o meu espírito está leve. Por quê? Porque eu estou adorando a Deus na beleza da sua santidade. Amém? Eu estou tomado por isso. Tal sentimento enlevou a minha alma. Eu transcendi em direção àquele que me criou, aquele que ama a minha vida. Como Pedro diz, aquele que é o bispo e o pastor das nossas almas. Amém, gente? O segundo sentimento, então, o segundo elemento que é gerado em nós, quando nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade, é o temor
Preste atenção. O primeiro é a gratidão. O segundo é o temor. É por isso que o salmista vai dizer então: tremei diante dele todos os habitantes da terra. Aí diz lá no versículo 13: na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Gente, nós estamos diante de um Deus que é o Criador de todas as coisas. Sempre que o salmista, em especial, mas a Escritura Sagrada como um todo, deseja atribuir a Deus o direito, vamos dizer assim, de fazer o que lhe apraz, ele diz: porque Deus criou os céus e a terra. Porque Deus criou os céus e a terra. Portanto, a terra lhe pertence. Portanto, o mundo lhe pertence. Portanto, todas as coisas são dele, para ele. Todas as coisas são dele. Porque ele criou todas as coisas. E não apenas criou, ele as está redimindo em Cristo Jesus. Então nós estamos diante de um Deus que merece ser louvado, merece ser obedecido. Ele faz então, diante da sua grandeza, que nós olhemos para ele e afirmemos: não tem como não obedecer ao Senhor, porque ele é a sabedoria plena, ele sabe de todas as coisas, ele tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Então, quando eu leio aqui o versículo 9 do Salmo 96, me vem à mente Provérbios capítulo 1, versículo 7. Não precisa abrir, eu vou citar. Quando Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus. O temor devido a Deus. Tal temor não significa necessariamente medo de Deus. Não necessariamente. O temor a Deus significa um maravilhamento diante da presença de Deus. É como se nós estivéssemos diante de uma presença que ao mesmo tempo nos aproxima dele e nos causa espanto. Então eu quero me aproximar, mas eu digo: é grande demais, eu volto. Eu me aproximo, mas ao mesmo tempo parece que algo está me repelindo. É o temor de Deus. É o temor a Deus. A expressão temor a Deus na Escritura Sagrada é riquíssima. Ela se aplica até a Jesus. Por exemplo, o profeta Isaías disse que o temor a Deus inspiraria o Messias. Ou seja, o Messias sabia que estava diante de um Pai, que é o justo juiz, que tem o domínio de todas as coisas, que tem os seus mandamentos e que nós devemos obedecê-lo. Então, o que é que significa temer a Deus, gente? É nós fazermos todas as coisas de acordo com os seus mandamentos. Isso é temer a Deus. É como se você estivesse diante de uma situação difícil, onde você precisa tomar uma decisão. Preste atenção nisso. Você precisa tomar uma decisão. Seja no seu casamento, no seu ambiente de trabalho, seja numa conta que você precisa pagar, qualquer coisa que seja. Você precisa tomar uma decisão. É uma questão de ética, uma questão de moral. Uma decisão precisa vir da sua parte. Então, o senso de temor a Deus vai fazer o seguinte em nós. Quando você estiver, então, diante dessa bifurcação ética, muitas vezes, Deus vai perguntar para nós assim: o que é que Deus pede de ti? O que é que você acha que eu gostaria que você fizesse nesse momento? Então, é esse sentimento do temor a Deus, gente, que vai nos fazer tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Isso é temer a Deus. Isso é o temor do Senhor. Então, eu estou diante de um Deus maravilhoso, que tem os seus mandamentos, que os seus mandamentos, na verdade, são a expressão da sua santidade. Então, não mate, não roube, não cobice nada do seu próximo, não adore outros deuses.
Os mandamentos são a expressão da santidade de Deus. Então, se eu valorizo a santidade de Deus, eu o temo. As minhas decisões serão pautadas no temor de Deus. Porque é no temor de Deus que há sabedoria, que há uma vida próspera, que há uma vida frutífera, que há uma vida feliz. É na sabedoria. É quando nós tememos a Deus. Então, quando eu adoro a Deus na beleza da sua santidade, essa beleza gera no meu coração esse temor, gente. Perceba que não é algo compulsório necessariamente, é porque eu estou diante da sua beleza. Não tem como eu voltar atrás mais. Não tem mais como voltar atrás. Eu estou diante de algo que não se vê no nosso cotidiano. É a beleza da santidade do Senhor. Amém, gente? É o temor de Deus. O desejo de agradar a Deus em todas as coisas. O desejo de fazer com que as minhas decisões sejam um reflexo da vontade de Deus. Do desejo de agradar-lhe. Porque o nosso coração, o meu coração é dele. É dele. E por fim, qual é o terceiro elemento então que é gerado em nós? Quando nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Primeiro é a gratidão. Segundo é o... Eu não vi, gente. O segundo é o temor. E o terceiro, que é a consequência de tudo isso, a santidade. A santidade. Tal santidade que nos faz ver a Deus. Lembra o que o autor aos Hebreus vai dizer? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém. É como se a santidade fossem os nossos olhos espirituais. Quanto mais santos, quanto mais santificados, quanto mais a nossa natureza ela é transformada, mais eu vejo a Deus no meu cotidiano. Então perceba, gente, que a santidade é esse grau último, onde nós podemos então no nosso dia a dia contemplar que Deus está conosco em todos os momentos. Por que é que muitas vezes não conseguimos perceber que Deus caminha conosco? Que Jesus caminha conosco, que Jesus é o Emmanuel. Talvez seja, gente, porque nós não estamos praticando a santidade. É simples assim. Porque nós estamos procurando beleza em tudo que existe, menos na santidade de Deus. Porque nós estamos ocupados, preste atenção nisso, ocupados. Você sabia que a adoração tem a ver com admiração, né? Louvor é a consequência última da admiração. A gente só louva aquilo que a gente se importa com. Você só adora aquilo que para você é importante. Então, se para nós tudo é importante, menos a santidade de Deus, nós teremos reflexos daquilo que nós consideramos importante. O dinheiro, a casa que a gente tem, a nossa carreira, os nossos amigos. Então nós seremos o molde daquilo que para nós é importante. Por isso que o salmista vai dizer, adore a Deus. Porque se você não adorar a Deus, você vai adorar alguma outra coisa. Não existe vácuo no nosso coração. Ele sempre será preenchido por alguma coisa. Porque nós somos máquinas de adoração. O nosso coração está constantemente buscando algo para adorar e para louvar. Então a minha pergunta é, gente, será que nós nos importamos com a santidade de Deus? Será que nós nos ocupamos em contemplar tal santidade, em olhar para Deus e dizer, uau, Deus é diferente. Deus não é como esses deuses inventados pelos homens. Deus é diferente. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama. Ele nos carrega no colo. Ele é amor. Ele nos perdoa. Ele é misericordioso. Deus é diferente. Então nós precisamos, gente, nos importar com a beleza da santidade do Senhor, para que Ele transmita a nós essa santidade. E para que com tal santidade nós consigamos enxergar a Deus
no nosso dia a dia. E a gente não permite então que o desespero tome conta de nós. Que essa angústia profunda tome conta de nós. Quando nós nos vemos às vezes diante dos abismos da vida. Diante dos momentos que não tem resposta. Diante desses momentos espinhosos da vida. Aí a minha pergunta é, diante dos momentos espinhosos, quem é que você vê? O que é que nós enxergamos diante dos momentos dramáticos e espinhosos da vida? Deus quer, gente, que nós olhemos para Ele. Deus quer que nós consigamos enxergá-lo em todos os momentos da vida. Mas para isso, nós precisamos da sua santidade. Nós precisamos que Deus comunique a nós a beleza da sua santidade. E essa é a minha oração nessa noite. Que nós sejamos agora, no bom sentido, tomados pela presença de Deus. Tomados pela beleza da sua santidade. De tal modo que nós vamos sair daqui essa noite com uma nova motivação no coração. Nós vamos sair daqui impelidos a não mais olhar para Deus de qualquer jeito. Nós vamos sair daqui impelidos, incomodados, para darmos importância a Deus, a sua santidade. Que Deus nos incomode, gente. Que Deus convide você de madrugada para orar. Estou desejando isso, que 4 horas da manhã você levante para orar. 4 horas da manhã. 2:30 da manhã, Deus vai lá bater na porta do seu coração. Levanta. Vamos lá, eu quero bater um papo com você. Quero conversar com você. É assim, gente. É assim que essa vida árida, às vezes. É assim que esse mundo, às vezes, que causa feiura ao coração. Que ao invés de transmitir beleza a nós, transmite repúdio, violência. É só assim que nós vamos conseguir vencer a aridez do mundo. É só assim que nosso coração sempre estará diante de Deus, quebrantado em adoração. Sempre cantando um novo cântico, adorando, na beleza da sua santidade. Que Deus nos abençoe nessa noite. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Vamos nos colocar diante dEle. Essa é uma oportunidade agora, então, que Deus nos dá de contemplarmos a beleza da sua santidade. De observarmos os atos gloriosos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque Deus não deixa de se revelar no dia a dia. Deus não deixa de se comunicar conosco no dia a dia, mas muitas vezes os nossos olhos estão ofuscados pela aridez do dia a dia, pela feiura do dia a dia. A nossa oração é: Senhor, dê-nos olhos santos, dê-nos olhos santificados, porque só assim eu verei ao Senhor, só assim eu contemplarei a beleza da tua santidade. Só assim eu verei que o Emanuel, o Deus conosco, nunca nos deixa. Só assim eu verei. Senhor, no nome de Jesus, eis aqui os nossos olhos, eis aqui o nosso coração. Nós queremos, como o autor aos Hebreus diz, ver ao Senhor. Mas para isso nós precisamos da tua santidade em nós. Nós precisamos que o Senhor comunique essa beleza a nós. Nós precisamos que o Senhor compartilhe do seu ser conosco. Eis-nos aqui, Senhor, humilhados, desejosos de que a aridez do dia a dia não abafe, não embote os nossos afetos. Não nos coloque no piloto automático, ao ponto de virmos para aqui apenas como obrigação. Mas nós queremos, Senhor, que seja natural nós nos prostrarmos diante do Senhor. Porque não tem como fazer outra coisa. Porque nós descobrimos quem o Senhor é. O Senhor é a pedra preciosa. É o nosso tesouro.
é o que há de mais importante em nossa vida. O que seria de nós sem o Senhor? Queremos então adorá-lo, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós oramos assim ao Senhor, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, gente. Amém.